forte ao nosso lado, nos ajudado e servido a Deus através de seus dons e talentos. Um homem de Deus que, pela graça do Senhor Jesus, foi capacitado pelo Senhor para restaurar esta igreja, para restaurar este trabalho, restaurar a vida de pessoas aqui. E tenho certeza que Deus tem ainda muito mais a realizar através da vida de vocês. Vocês são uma bênção para esta igreja, não só para esta igreja, mas para esta cidade. Águas Claras tem sido ricamente abençoado com a vida e ministério de vocês. Que Deus possa continuar prosperando, enchendo de graça, de sabedoria, capacitando-os para viver aquilo que Deus tem para vocês. E o que estiver ao nosso alcance para poder colaborar com isso, conte conosco. Estamos aqui para servir e para ver o reino de Deus avançar através da vida de vocês. O seu presente já está na sua conta. Não sei se fará diferença naquela quantidade de uns e zeros repetidos ali. Parece um código binário. Nem Elon Musk em toda a sua glória. Deus abençoe sua vida. Que Deus possa continuar prosperando vocês. E tenho certeza que Deus tem grandes coisas a realizar através de vocês. A igreja aqui em Águas Claras, Deus abençoe e prospere a vida de todos. É um prazer muito grande poder retornar aqui. E gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias, por favor. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Os pastores de campus aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. Nossos pastores de congregação que aqui também estão presentes. Deus continue prosperando a vida de cada um. Deus consiga manifestar graça e bondade cada vez mais sobre a vida de todos. Que vocês cresçam abundantemente, é o desejo do nosso coração. Marcos, capítulo de número 14, versículos de número 1 ao versículo de número 11. Marcos 14, de 1 a 11. Não vou ser extenso, na verdade quero ser bem sucinto, mas queria trazer uma pequena reflexão. Marcos 14, de 1 a 11. Quem achou, diga amém. E dali, há 2 dias, era Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício? Podia-se vender por mais de 300 denários, e dar-lhe aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela faz-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, que podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam-o como entregariam em ocasião oportuna. Senhor Jesus, fala conosco pela Tua palavra, que nós possamos ressignificar as nossas prioridades e entender o nosso chamado à adoração, à devoção e à entrega, como nós clamamos em Cristo Jesus. Nós rogamos a Ti, nos use, que o Senhor fale conosco, e nós possamos rememorar da Sua graça, da Sua bondade sobre nós. Amém e amém. Quem for salvo pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Provavelmente aqui é um dia de quarta-feira, onde 2 dias depois Jesus seria preso e posteriormente crucificado. De modo que nós olhamos no texto que após a pregação de Jesus e a incitação de Jesus contra os paradigmas religiosos, onde junta-se escribas, fariseus, saduceus, anciãos do povo, para se contraporem a Cristo e seu ministério, de modo
que levantam-se contra Cristo os conservadores, que seriam os fariseus, os progressistas, que seriam os saduceus, os anciãos do povo, que seriam os representantes de cada cidade ao redor de Jerusalém. Todos eles se levantam contra Jesus. De modo que a intenção deles era que eles queriam matar a Jesus. Uma coisa precisa ser destacada, que ao longo da história nós sempre tivemos bons líderes e maus líderes. Homens que de fato honraram a Deus com sua vocação. Basta nós olharmos para a história de Israel, principalmente no livro de Reis, livro de Crônicas, onde nós vemos grandes nuances de homens que serviram a Deus, de homens que serviram seus próprios interesses e voltaram-se para a idolatria. Mas nós vemos mais uma vez a importância e a influência de um líder sobre as pessoas. Porque aqueles homens estavam tentando, de muitas e muitas formas, prender a Jesus. Mas destaca-se no texto ainda que eles não sabiam como fazer. Mas uma coisa eles tinham convicção: nós não podemos fazer isso durante a festa. Por quê? Provavelmente Jerusalém tinha aproximadamente 70 mil habitantes. Na época de Páscoa e festa dos pães ázimos, porque no judaísmo do segundo templo há uma união das duas festas, onde Páscoa e pães ázimos se juntam numa só festividade que perdura por aproximadamente 21 dias. O povo então estava alvoroçado, a quantidade de pessoas em Jerusalém triplicava, passando de 200 mil habitantes. E eles falavam: não vamos fazer nada, porque pode causar alvoroço. Esse Jesus aqui é muito respeitado pelos da Galileia, pelos de Cafarnaum. Não, eles estão aqui, poderá gerar grande alvoroço. Mas o que eles não sabiam é que Deus queria que Jesus morresse na Páscoa. Era plano de Deus que Jesus morresse naquela data. E uma coisa que eu preciso rememorar a vocês: Deus, Ele é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. A nossa vida não está sendo conduzida pelos acordos políticos do nosso presidente. Nossa vida não está sendo conduzida pelos acordos internacionais da ONU. Quem está guiando a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele está conduzindo a história. Por mais que os religiosos não quisessem que Jesus morresse naquela festa, era plano de Deus. Porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro de Deus. E havia necessidade de rememorar este símbolo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, por mais que os nossos planos tracem algo, a soberania de Deus deve ser manifesta. A queda do homem, um exemplo disso. Ou mesmo a revolta de Saul contra Davi, onde ele disse que encravaria o futuro rei de Israel contra a parede, sendo que ele próprio se lança sobre uma espada e se mata. Ou o cativeiro babilônico. Quando nós olhamos para a narrativa, principalmente pós-exílica, nós vemos que Deus levou o povo ao cativeiro. Não é que simplesmente aconteceu ou foi um acaso, não. Deus conduz ao povo para o cativeiro, porque Deus, Ele é soberano. O mesmo pedido de Amã para matar todos os judeus, enquanto ele estava pedindo, o povo estava orando, e aquele que queria matar o povo, na verdade, é ele que morre. Ou ainda, quando nós olhamos para Herodes, tentando matar todos os meninos do sexo masculino, todos os meninos até 2 anos de idade, onde Cristo agora, na barriga de sua mãe, juntamente com seu pai, vão até Belém, e nasce ali, rememorando a promessa de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, onde de Belém Efrata viria a promessa de restauração. O que eu preciso destacar aqui, em alto e bom tom, é que Deus está no controle da história. Deus está agindo, a mão do Senhor está intervindo. Não há nada acontece por acaso, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando você entende isso, nas palavras do apóstolo Paulo, traz muito consolo ao nosso coração, porque ele usa 2 expressões ali, uma da linguagem matemática, que seria o sabemos, que seria uma confirmação lógica, ou um pressuposto lógico. Mas diz: sabemos que todas as coisas cooperam. Essa expressão cooperar é uma expressão farmacêutica, que pode ser explicada através de quando você junta várias drogas e produz um remédio. Porque não sei se você sabe, mas o remédio nada mais são do que drogas ponderadas e colocadas na medida certa. Você junta as várias drogas, no final dá ibuprofeno, no final dá paracetamol, dá coristina D, resfenol e por assim diante. E Paulo está dizendo o seguinte: todas as coisas, as tragédias,
os sofrimentos, as angústias, as perdas, as aflições, as lamúrias, tudo coopera para o nosso bem. E qual o nosso bem? Sermos imagem e semelhança de Cristo. E Deus está agindo na história para mostrar a mim e a você que Ele está fazendo um grande mosaico da graça. O tapeceiro do Evangelho, Jesus Cristo, está entremeando a lã da graça sobre mim e sobre você, revelando que tudo coopera para sermos conforme a sua imagem. E agora, no meio deste aparente caos, uma mulher. Quando lemos o Evangelho de João, vemos que essa mulher é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Nós vemos ainda que quem se levanta contra ela é o próprio Judas Iscariotes, que ela lava os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, e ela está fazendo ali um ato de adoração. Ela está ofertando a Deus um nardo puro. E a expressão usada aqui para puro significa de excelente qualidade. Provavelmente era aquilo que foi herdado de sua mãe, porque aquele nardo era usado somente na noite de núpcias, para a esposa estar cheirosa para o seu marido, para encontrar um laço de amor. Aquilo era algo puro, de excelente qualidade, algo nobre. E ela pega tudo que ela tem de mais precioso e entrega a Jesus. Repentinamente, enquanto ela lavava os pés, secava com os cabelos, ela quebra o vaso, com um ato de espontaneidade. E eu preciso trazer uma pequena palavra pastoral sobre isso. Nós precisamos de espontaneidade nos nossos cultos. Nós precisamos ser mais espontâneos. Nós precisamos muitas vezes quebrar paradigmas, liturgias e entender que onde o Espírito está, há liberdade para que o Espírito age no meio do seu povo. Nós precisamos compreender que a espontaneidade também é uma forma de adoração a Deus. E ela entendeu melhor do que todo mundo, e ela derramou o seu coração em devoção. Ela unge a Cristo. Jesus recebe duas unções. A primeira unção que ele recebe é do próprio Espírito. Lá no Jordão, quando o Espírito vem como pomba, pousa sobre sua cabeça, e agora é capacitado para o seu ministério terreno. Mas agora uma segunda unção, feita por Maria. E você é bom de Bíblia, você sabe o que significa a unção de Jesus. Quando ungia-se alguém sobre a cabeça com óleo, você estava levando alguma coisa ao ministério ou à sua vocação. Comumente, ungia-se reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. Ela estava dizendo, naquela oportunidade, que aquele Jesus era o Messias. Aquele Jesus é rei, profeta e sacerdote. E ele está mais uma vez demonstrando através dessa adoração. Mas sempre tem alguém contra, este alguém é Judas. Judas faz um cálculo rápido. Isso aqui é um nardo puro. Eu poderia vender por 300 denários. Um denário é um dia de trabalho. 300 de quase um ano de trabalho. E havia o costume, principalmente nos judaísmos do segundo templo, que durante a festa da Páscoa dos Pães Ázimos, você deveria dar alimento aos pobres. Você deveria alimentar os necessitados. E ele faz a conta e diz, eu poderia alimentar 300 famílias. Eu poderia cumprir a tradição. Eu poderia, mais uma vez, mostrar a tradição sendo revelada e ajudando 300 famílias. Nós sabemos que aparentemente seu pedido é nobre, mas ele tinha intenções escusas com aquele dinheiro, porque ele mesmo usurpava e defraudava o dinheiro de Cristo. Mas ele está falando, olha, nós precisamos cumprir a tradição. Mas o que Judas não entendeu, e que os discípulos não entenderam, é que a adoração vem antes da tradição. A adoração vem antes da nossa missão. Antes da nossa tradição, nós precisamos de adoração. Porque antes mesmo que Abraão colocasse a tenda para morar, ele levantava um altar. Antes da tradição existe a adoração. Nós precisamos pôr fim a um culto gélido, frio, cheio de liturgias, e dar espaço para que a nossa adoração seja efusiva e marcada pelo poder de Deus. Porque antes da tradição vem a adoração.
Antes da missão vem a nossa adoração. E eu digo isso porque eu sou pastor, e eu pastoreio pastores, e eu vejo muito disso. Que infelizmente, a perseverança acaba se tornando uma espécie de comodismo. A perseverança tornou-se cômoda. Não, está tudo bem, eu vou ficar desse jeito. Está tudo dando certo. Eu não preciso melhorar, eu vou manter desses padrões, desse jeito. De modo que, se não tomarmos cuidado, a tradição usurpa a nossa adoração. As nossas práticas litúrgicas serão superiores à nossa efusão no Espírito. Nós hoje somos chamados, dentro de aniversário de um pastor, a rememorar o porquê aqui nós estamos. Nós não estamos aqui para cumprir um prazo, uma liturgia, uma data. Não, nós estamos aqui porque reconhecemos que fomos tirados do pecado, fomos arrancados do lamaçal do pecado, arrancados das garras do diabo, e hoje pertencemos ao povo de Deus, rebanho do bom pastor, que é Jesus Cristo. Nós não podemos vir à igreja para rememorar uma data, ou rememorar que nós temos um compromisso. Não, eu tenho que tocar, eu tenho que pregar, eu tenho que estar recepcionando os visitantes. Não, mais importante do que isso, nós precisamos lembrar que a adoração vem antes da tradição. A adoração vem antes da liturgia. A adoração vem antes da nossa missão. Porque mais importante do que o trabalho na obra de Deus é ter comunhão com Deus na obra. E Jesus então repreende e fala: não, essa mulher está fazendo uma coisa bonita. Ela está aproveitando a sua oportunidade. O versículo de número 8 diz que ela antecipou-se. Não sabemos se ela fez voluntariamente ou se ela não fez voluntariamente. Eu entendo que ela fez voluntariamente, porque ela era uma mulher assídua no ensino de Jesus. Ela conhecia Jesus, ela ouvia suas palavras. Então acredito que aquilo foi voluntário. E ela estava entendendo que o tempo da partida de Cristo estava próximo. Talvez aquela fosse a última oportunidade que ela teria. Se hoje fosse o nosso último culto, se hoje fosse nossa última oportunidade, nós daríamos o nosso melhor a Deus. Ela sabia que o tempo estava próximo da morte de Cristo. Ela sabia das predições, porque ele prediz 3 vezes durante o Evangelho de Marcos sobre a sua partida. Ela sabia que aquela era a última oportunidade. E o exemplo daquela mulher permaneceu por todas as gerações. Não sei se você entendeu muito bem o versículo 9. Jesus está dizendo: olha, a minha missão, a missão dos meus discípulos é pregar o Evangelho. Mas a minha missão, ela está atrelada, vinculada à figura dessa mulher. Onde for pregado o Evangelho, essa mulher será lembrada. Você já parou para pensar que Jesus está confirmando o legado dela? Não é o pastor Aaron que está falando que ela vai ser lembrada. É o próprio Deus. É o próprio Cristo. Fala: não, onde pregar o Evangelho, ela será lembrada. Que algo poderoso. Jesus está garantindo o legado daquela mulher. Mas o porquê é tão importante isso? Porque Jesus, Ele galardoa a nossa fé. Eu estava hoje pela manhã, fui convidado pelo Ministério de Louvor do Campo do Guará 2, para levar uma palavra. São os meus cunhados líderes, então fui ali. E eu entendi muito bem o que é isso. Deus galardoando a fé de pessoas. Onde um jovem que predispôs em seu coração se casar, casou sem dinheiro, mas ele conseguiu se casar, está comprando sua casa, Deus está abençoando. Ou mesmo um casal que já passou por 2 abortos, e agora está com o bebezinho na barriga da mãe, porque Deus, Ele galardoa a nossa fé. Quando nós colocamos o pé, Ele coloca o chão, Ele tem prazer em mostrar às pessoas que Ele recompensa a fé do seu povo. Nós olhamos que o próprio Cristo galardoou o centurião de Cafarnaum, galardoou a mulher cirofenícia, galardoou as pessoas que levavam as crianças até Ele, galardoou a viúva pobre, galardoou os leprosos samaritanos, porque Deus, Ele é especialista em garantir a nossa fé.
Ele é especialista em recompensar os nossos atos de adoração. Mas para terminarmos, eu destaco aqui algumas verdades práticas. A primeira é que Maria deu o seu melhor. Nós vemos Maria aos pés de Jesus em 3 ocasiões. Nós vemos que Maria estava aos pés de Jesus, em primeiro lugar, para aprender. Em segundo lugar, ela vai aos pés de Jesus para chorar, quando seu irmão morre. E a terceira vez, ela vai aos pés de Jesus em gratidão e adoração. O que nos conduz aos pés de Jesus? Quais são as intenções do nosso coração? Quais são as intenções da nossa alma? Quais são as predisposições? Porque dentro das nossas idiosincrasias, o que motiva-nos para conhecer a Cristo? O que motiva-nos para estar aos seus pés? Segunda coisa que eu aprendo é que ela dá sacrificialmente. Ela foi acusada de ser perdulária, de usar mal os seus recursos. Mas ela não somente fez isso, ela simplesmente tapou seus ouvidos para as críticas dos discípulos. Porque a vida cristã, ela está vinculada a abrir mão. A vida cristã está vinculada a matarmos nosso ego, nosso desejo, nossas paixões. Porque quando nós derrotamos Golias, nós somos aplaudidos. Mas quando nós perdoamos a Saul, mostramos o nosso coração. Deus não está preocupado somente quando matamos Golias. Deus está preocupado se o nosso coração é disponível para perdoar Saul. Porque a vida cristã ela é marcada pela entrega. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si, entrega, doa, sacrifício. Abrir mão na vida cristã é atrelado ao nosso chamado e à missão de Deus. Mas ainda, Maria estava no lugar certo. Eu fico imaginando a cena. Os discípulos sentados, acotovelando-se para saber quem seria mais notado na mesa. Pedro tentando buscar um espaço, João buscando outro, André buscando outro. Judas estava no meio deles. De repente uma mulher passa desapercebida, não senta-se à mesa, mas vai aos pés. Aquele ato quebrou paradigmas, primeiro, porque a mulher deveria estar servindo à mesa de acordo com a cultura judaica. Segundo, uma mulher não poderia lavar os pés de ninguém, a não ser do seu marido. Terceiro, uma mulher não poderia expor os seus cabelos, porque era indigno. E ela deveria guardar o nardo puro para a sua noite de núpcias com seu esposo. Ela quebrou todos os paradigmas. Porque Maria entendeu que mais importante do que estarmos na mesa é estarmos aos pés. O nosso grande problema é que a gente gosta de estar na mesa. A gente esquece de estar aos pés. Nós gostamos de aparecer na foto da mídia, da igreja, no culto de domingo. E dependendo, quando você está vendo a câmera vir, a gente ainda faz uma pose. Você até fecha os olhos e fala, ô Senhor. Porque nós queremos mostrar uma coisa para a câmera. Mas Jesus disse que a sua palavra é como um espelho, e o espelho não dá para enganar. Nós queremos sentar na mesa, porque na mesa tem publicidade. Na mesa é lugar de honra. Mas ela entendeu que o lugar mais importante do culto não é na mesa. O lugar mais importante do culto é aos pés de Jesus. O lugar mais importante da reunião não é ser percebido, ser notado. O lugar mais importante da reunião é darmos o nosso coração a Cristo. Porque mais importante que estarmos na mesa é estarmos aos pés de Jesus. Ah, gente, isso é maravilhoso. Porque nos pés de Jesus nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Os pés de Cristo são como um latão reluzente. Quando estamos aos pés dele, a nossa imagem é refletida. Quando estamos aos pés de Jesus, a nossa identidade é revelada. Descobrimos quem somos, descobrimos quem Cristo nos tornou. Então abandone a mesa e vá aos pés. Porque nos pés tem rendição, nos pés tem entrega, nos pés tem quebrantamento. E há um lugar muito específico aqui. Ela dá o que há de melhor em um tempo oportuno.
Ela demonstrou naquele tempo a oportunidade de louvar a Deus. Tomemos muito cuidado para que a gente não cometa o mesmo erro que Davi cometeu. Chorarmos por Absalão depois que Absalão morreu. Aproveite o tempo oportuno para amar, para se dedicar, para se desgastar. Não somente isso, ela fez algo que foi vangloriado pelo próprio Cristo. A palavra aqui para boa coisa é kalos, que é algo bom e belo. A palavra ágatos é algo bom, mas necessariamente não é algo belo e moralmente correto. Ela fez algo aqui que é bom e belo. Algo que deve ser copiado. E perceba o contraste, que algo maravilhoso é isso aqui. Judas Iscariotes, aquele que se levantou contra o ministério de Maria, agora se levanta contra o ministério de Jesus. E quando nós olhamos para o evangelho de Mateus, nós vemos algo interessante. A pergunta que ele faz aos discípulos não é... A pergunta que ele faz aos fariseus, do Sinédrio, é uma pergunta muito específica. Ele diz: que quereis me dar? E eu vou-lo entregarei. Ele vira e fala o seguinte: ei, me dá qualquer coisa. O que vocês podem me dar aí para eu entregar a Jesus? Não é que eles dão um preço. Eles simplesmente falam: olha, eu vou entregar a Jesus, me dê qualquer coisa. Eu só não quero sair de mãos abanando. E perceba o contraste entre o verdadeiro ministério e o falso ministério. O verdadeiro ministério dá a Jesus. O falso ministério ganha através de Jesus. O verdadeiro ministério é um ministério marcado pela entrega. O falso ministério é um ministério marcado pela retenção. O verdadeiro ministério é o ministério da rendição. O falso ministério é o ministério do acúmulo. Enquanto Maria deu tudo o que tinha, Judas deu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o próprio Cristo. Infelizmente, nós esquecemos de quem este Cristo é para nós muitas vezes. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós vemos uma estrutura quiástica, que seria ponto ABC, direcionando para um foco. Isso é dentro da hermenêutica. Primeiro, o cordeiro ele é encontrado lá no livro de Gênesis, quando Isaac seria sacrificado. Depois, um cordeiro é morto no dia da Páscoa, para libertar o povo. Depois, um cordeiro é um símbolo de adoração no dia da expiação, de Yom Kippur. Você agora olha para os evangelhos e é a mesma situação. João Batista está cumprindo a sua missão. No meio da multidão estava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e o cordeiro é encontrado. Nos evangelhos nós vemos que o cordeiro morre, mas em Apocalipse, esse cordeiro será adorado. E Maria entendeu isso melhor do que todos os discípulos. Porque Judas estava em lugares que Maria não estava. Judas, pastor Marcelo, missionária Giovana, ele viu Jesus acalmar a tempestade. Ele estava entre os 12. Judas viu uma mulher sendo curada simplesmente tocando nas vestes de Jesus. Judas, ele presenciou milagres, multiplicação de pães e peixes. Ele mesmo era um dos contadores da época. Presenciou as palavras doces e o ministério profético de Cristo. Ele esteve em todos os lugares com Jesus, mas teve um lugar que ele não foi, e Maria foi. Enquanto ele estava com Jesus na tempestade, estava com Jesus em Gadara, estava com Jesus em Cafarnaum, estava com Jesus em Jerusalém, houve um lugar que Maria foi que ele não foi. Estava na mesa, mas Maria foi aos pés, e Judas nunca foi aos pés de Jesus.
A diferença entre Judas e Maria é que Judas está na mesa. Viu Jesus face a face. Mas Maria conheceu a intimidade do Cristo, os pés. Porque mais importante do que termos network e relacionamentos, nós precisamos ter comunhão com Deus. Mais importante do que estarmos à mesa e sermos percebidos, é conhecermos a Cristo. Ah, pastor, mas na mesa tem iguarias especiais. Na mesa tem algo maravilhoso. Mas o verdadeiro banquete daquela noite era pé de cordeiro. E somente ela presenciou aquele banquete. A pergunta que surge para mim e para você é: até quando ficaremos na mesa, sendo que somos convidados para estar aos pés? Até quando estaremos na mesa, sendo que somos convidados para algo mais profundo? Ela vivenciou algo que Judas poderia ter feito e não fez. Mas Maria entendeu que aquela era a última oportunidade que ela teria de se derramar a Jesus. Coloque de pé, eu quero orar com você. Um lembrete do Evangelho a nós. É um lembrete para que nós possamos entender o nosso verdadeiro lugar. Porque aos pés de Jesus temos a nossa identidade revelada, mas aos pés de Jesus nós temos de fato o conhecimento de quem Ele o é. Estar à mesa muitas vezes passa-se desapercebido, esquecido. É só mais uma reunião. Mas quando estamos aos pés, vivenciamos algo que nenhum dos discípulos vivenciou. Jesus garantiu que o legado dela permaneceria, porque ela encontrou um lugar onde os discípulos não encontraram: os pés de Cristo. Meu convite para você hoje é que você acesse lugares que você ainda não acessou em Cristo. Você o conheça mais profundamente. Porque na mesa você pode até aparecer na foto, mas nos pés você tem legado. Senhor, rendemos a Ti adoração, culto, serviço. Porque apesar dos filhos de Jessé estarem à mesa, Davi estava aos pés, lá no campo. Os filhos de Israel estavam à mesa, mas José estava aos pés na prisão. O próprio apóstolo Paulo, sendo renegado, estava aos pés e por 13 anos conheceu o Senhor em profundidade. Nos direcione a um lugar mais íntimo em Tua presença. Porque nós temos que tomar cuidado para que a gente não esteja acostumado com a Tua presença. Porque se nós vermos coluna de fogo à noite e nuvem de dia, nós podemos nos acostumar com a Sua glória. Porque todo dia pode ter pão vindo do céu ou chuva de cordonizes. Mas nós queremos ter o mesmo espírito que Moisés teve e conhecer a sua glória. Porque a multidão pode até ter se acostumado, mas nós queremos mais. Nós queremos descer um nível mais profundo. Nós queremos sair da mesa e ir para os pés. Para que nós não possamos ser lembrados como pessoas que perderam a oportunidade, mas usaram a oportunidade que o Senhor lhes concedeu. E através disso, deixarmos legados e a nossa história. Portanto, Pai, ajude a mim, ajude a meu irmão, ajude a cada um de nós, ajude o pastor Pantoja, ajude a missionária Giovana, ajude a cada um de nós, ajude o Teu povo e a Tua igreja a conhecermos lugares mais íntimos em profundidade. E assim, de fato, usufruirmos
da tua doce presença. É como nós oramos, como nós pedimos, em Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, foi um prazer estarmos juntos. Amém. Será que você pode aplaudir o Senhor, queridos, nesta noite? Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Aaron, pelo tempo, pela dedicação. Sabemos que a agenda ali é corrida. Ontem tinha reunião da Comig. Agora com a Aurora, não, pastor? Acho que está um pouquinho mais corrido, né? Só um pouquinho. Deus abençoe, viu, pastor? Queridos, sente um minutinho, nós já vamos encerrar aqui esse culto em ação de graças. Antes, eu gostaria só aqui de deixar para o meu amor, 1 Crônicas, capítulo 4. O verso 10 tem a oração de Jabes, que diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nessa manhã, quando, né, eu falando, né,